comparar a esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 30 de agosto pela manhã, gostaria de pensar com vocês hoje uma reflexão, um sermão, uma mensagem, um estudo, aquilo que você possa entender. Não vamos nos debruçar em discussões, em debates que não vão produzir muitas coisas. Desistir não é opção.
Queridos, você já viu em filmes, você já viu em músicas, você já ouviu em igrejas, eu já falei, você já falou, várias pessoas já falaram para não desistir. As empresas, eu já fiz curso quando estava no mercado de trabalho, em que era claro que aquele encontro era motivacional. E uma das frases que se falava era: desistir não é opção. Aí vem exemplos maravilhosos, as pessoas choram. Fica uma coisa maravilhosa, todo mundo volta motivado, é notório que no dia seguinte as pessoas estão mais animadas, mas com o passar do tempo, com a repetição dos dias, as forças vão sendo minadas, aí sempre se levanta alguém: sei para que fizemos aquele curso, olha aí, tudo a mesma coisa. Aí eu fico olhando, essa palavra não é que ela esteja equivocada no seu total, no seu macro, mas se não tivesse aquele curso, aquele encontro, aquela pregação, algumas pessoas iam estar mais desanimadas. É como eu sempre falo: o que você almoçou há 2 anos atrás? Eu não me lembro, mas aquele almoço, ele te manteve vivo naquele dia, naquela época. Ele serve naquele momento. É algumas coisas no reino religioso, no reino emocional, no reino do trabalho, ele é pontual, ele é para aquele momento, mas a gente quer que aquilo resolva a nossa vida. Não é assim. Mas cuidado, que algumas músicas gospel, evangélica, religiosa, alguns pregadores, alguma igreja, vem para você e diz: desistir não é opção. Aí você: eu recebo, que culto maravilhoso, quando Deus está te dizendo, como tem na Bíblia, eu já citei várias vezes, quando Moisés fica falando para Deus que ele quer entrar na terra prometida, e Deus vira para Moisés e diz: sobre este assunto basta. Moisés estava confundindo persistência com teimosia. Vou repetir, mais uma vez, uma palavra dura. Sempre vou pregar e estou pregando sobre desistir não é opção. Mas como eu sempre digo, a minha linha religiosa, a minha linha teológica, a minha linha bíblica, a minha personalidade, ela diz que, em alguns momentos, essa frase não cabe. Desistir, retroceder, parar, mudar, é muito mais inteligente e é exatamente o que Deus quer que faça. Quem está pregando para você é a igreja, é o pastor, porque ele sabe que é uma palavra boa para quem está sentado ouvindo. E eu estou te dizendo isso, mas quem tem que fazer esta avaliação é você. E eu não quero ser acusado de fazer uma determinação e alguém anos depois: pastor, naquele domingo, dia 30 de agosto, pela manhã, o senhor falou: desistir não é opção, e eu não desisti, olha onde eu fui parar. Então, não jogue para cima de mim a responsabilidade que é sua. Como eu gosto de deixar a coisa mais clara, eu já estou te dizendo que eu vou pregar sobre desistir não é opção, mas não confunda persistência com teimosia. Quando Deus já mandou parar e você está querendo continuar indo. Porque você quer continuar indo. Você não aceita ouvir algo que não seja continuar indo. Aí, filho, continua indo. Aí é você que vai seguir. Feito essa introdução, para deixar bem claro, desistir não é opção. Eu quero primeiro ir a José. Já falei numa dessas mensagens desse mês sobre José. Não vou desistir, porque desistir não é opção, e não vou deixar que os sentimentos nocivos tomem conta de mim. Queridos, estamos vivendo dias em que nós estamos muito, mas muito inclinado, muito suscetível aos sentimentos nocivos. Cada vez que eu assisto notícias ruins, e eu podia enumerar muitas aqui, normalmente os telejornais, dificilmente eles vêm com notícias muito boas, e dependendo da linha daquele canal de televisão, daquele rádio, daquela internet, eles dão uma notícia boa, mas marretando de alguma forma. Mas tem um site na internet, se você não conhece, é só notícias boas.
Aí alguém já foi lá, vocês parecem que estão no mundo encantado. Ou seja, se tem um programa de televisão que só fala sobre coisas ruins e a audiência daquele canal é maior naquele programa, por que não pode existir um site só com notícias boas? E o nome do site é só notícias boas. E o cara vai lá comentar, por que vocês não dão notícia ruim? Porque o nome do site é só notícias boas. É simples assim. Então, se você está reclamando neste domingo pela manhã, nossa, só notícia ruim, abra a sua internet no Só Notícias Boas. Você só vai ter notícias boas, que não vai dizer toda a realidade. Como só notícia ruim, não é toda a realidade. Mas nós somos muito mais atingidos pela notícia ruim, pessimista, do que pela notícia boa. Isso já está mais do que provado e nós somos prova disso. Mas José, no capítulo 37, José tem uma família. José está com 17 anos. José tem uma prole de irmãos. Só que o pai de José gosta mais dele do que dos outros irmãos. Isso é um problema. Isso é um problema. Está na Bíblia. O pai de José gosta mais dele do que dos outros. José tem vários irmãos. Deus deu alguns sonhos para José. Deus usava José no seu dom de sonhos, mas José gostava de contar os seus sonhos para a sua família. Algumas vezes as pessoas acham que eu não creio em sonhos, não creio em visões. No Novo Testamento é um pouquinho diferente do Antigo Testamento, mas eu nunca disse que Deus não fala. Mas no Novo Testamento diz assim: hoje, agora, nesses dias, Deus fala pelo Filho. Mas nós gostamos de contar, de testemunhar. Deus falou comigo numa visão. Assim era José, 17 anos. Deus deu 2 sonhos para José, e ele juntou a família toda, inclusive seu pai, e contou que ele via de uma maneira simbólica, numa analogia, várias pessoas se curvando. Ele estava deixando claro que todos iam se curvar. Até o seu pai, que gostava dele, reclamou: José, menos. Tu está exagerando. Algumas vezes, se Deus falou contigo através de um sonho, através de visão, e é para você, e não vai abençoar ninguém contar aquilo, mas você quer contar, você gosta de contar, você não passa de José, com 17 anos. Deus está te usando, Deus está te dando um sonho, e você está querendo aparecer. José, Gênesis capítulo 37. E aquilo trouxe um tumulto para a família. Aquilo que deveria ser bênção virou maldição, porque José não soube administrar o seu dom. E os irmãos de José, você conhece a história, jogam ele num poço, largam lá, mas conversam entre si, falam: não vamos fazer isso não. Quando voltam no poço, uma tribo, vamos pensar assim, uma comitiva, a palavra mais correta é essa, uma comitiva passa pelaquele poço, vê José, tira ele e vê uma oportunidade para vendê-lo. Queridos, desistir não é uma opção, mas eu não vou me deixar ser dominado por sentimentos nocivos. José até agora recebeu de Deus um dom, usou mal, virou para contra ele mesmo, ele é jogado pelos irmãos num poço, a comitiva estrangeira pega ele, vende ele no Egito. Até agora, desistir deveria ser opção, mas não vai. E eu vou pular aqui o texto, vou para o capítulo 41, verso 46. Em Gênesis 41, 46, diz assim: e José com 30 anos, eu comecei a reflexão dizendo que ele tinha 17. 13 anos depois, José vai parar no palácio. Mas antes de chegar no palácio, José passou por um poço, José foi vendido e José foi parar na prisão. E o que eu quero colocar no seu coração: José não soube usar o seu dom em casa, com a família. O texto não diz, mas ele deu uma bela de uma exagerada.
Os irmãos ficaram com sentimentos nocivos, o venderam, não queriam vender, mas jogaram no poço. Mas quando José está na prisão, José poderia ter desistido. Senhor, olha só, fui vendido pelos irmãos, fui jogado no poço, fui vendido pela comitiva, agora estou na prisão. Mas o mesmo José que se deixa usar por Deus na prisão, é o mesmo que vai se deixar usar por Deus no palácio. Vou repetir isso. O mesmo José que se deixa usar na prisão, é o mesmo José que é usado por Deus no palácio. No palácio, ninguém quer desistir. Nós queremos desistir quando estamos na prisão. E talvez hoje, domingo pela manhã, você está atravessando momentos que nós poderíamos fazer uma analogia de ser uma prisão. E você está querendo desistir. Você já foi jogado no poço pela família. Você já foi vendido pela comitiva estrangeira. Você achou que a coisa ia melhorar, você foi parar na prisão. 13 anos depois, José vai parar no palácio, porque José colocou no seu coração: desistir não é uma opção. Mas até agora, nada de bom, só coisa ruim. Mas José não desistiu. Encerro aqui o primeiro ensinamento: desistir não é opção, porque eu não vou deixar que sentimentos nocivos tomem conta de mim. José chega 13 anos depois, nós estamos 5 meses na pandemia. Quando falei em Juízes de Eude, 18 anos servindo a Eglon. Agora são 13 anos, poço, vendido, prisão. Chega no palácio 13 anos depois, é a hora da vingança. Não. José não se deixa levar por sentimentos nocivos. Ele não vai se vingar dos seus irmãos nem da sua família. Você conhece o texto. Desistir não é opção, porque eu não vou me deixar ser dominado pelos sentimentos nocivos, nem quando eu estou na prisão. Pelo contrário, José na prisão revelou sonhos. Ele colocou o seu dom à disposição dos colegas da prisão. E lembram que eu falei para vocês que Deus fazia José prosperar na prisão? Gênesis capítulo 39. E Deus fazia José prosperar na prisão. Não sei se você está numa situação parecida com prisão, mas não desista. Se Deus está te usando, se Deus quer te usar, o seu dom, a sua função, não pode perder para uma pandemia de 5 meses. Segundo ensinamento, em Esdras, capítulo 7, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Desistir não é uma opção, porque eu não vou deixar os inimigos me vencer. Eu não vou deixar os inimigos me vencer. José, eu não vou deixar que os sentimentos nocivos ganhem de mim. Eu não vou me vingar dos meus irmãos, mesmo quando eu chegar no palácio, porque desistir não é uma opção. Não desisti durante 13 anos. Não vou desistir agora e vou deixar que os sentimentos nocivos ganhem de mim. E em Esdras, eu não vou permitir que os inimigos me vençam. Queridos, todo mundo conhece a história. O povo de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E vai voltar 70 anos. E volta com um grupo muito pequeno. E nesse texto, Esdras, que está bem na Babilônia, já acabou o cativeiro, a Pérsia já dominou a Babilônia, Nabucodonosor já não existe mais. Esdras podia ficar quietinho na Babilônia, mas Esdras quer reconstruir Jerusalém. E ele volta para reconstruir Jerusalém e percebe, com algumas notícias, que os inimigos mandaram parar a obra. Se você ler o capítulo 5, verso 17, os inimigos vendo o povo de Deus trabalhando
E inimigo, para ter notícia, para ter ideia boa, tá sozinho, eles falaram assim: olha, não vamos brigar com eles não. Vamos escrever uma carta para o rei lá da Babilônia, que agora é um rei persa, e vamos falar. Eles nos contaram que estão reformando a cidade por ordem do rei. Vamos escrever uma carta para ver se é isso mesmo. Olha que ideia boa. Por quê? Aqui tem um povo judeu reconstruindo a cidade. O rei da Babilônia, que é agora um persa, ele não vai querer que reconstrua nada. E eles escrevem uma carta para o rei persa, Dario, dizendo: ó rei, aqui estamos nós, vendo aqui o povo de Israel, eles estão trabalhando, reformando a cidade, eles disseram que foi tu, ó rei, que mandou eles vir para cá, porque tem um decreto do rei Ciro, antecessor a você, anterior a você. Que ideia boa, porque na cabeça dos inimigos, eles iam desistir, porque o rei que era persa, não ia concordar com isso. Mas se você ler o capítulo 7, o rei Dario, quando recebe a carta, ele lê a carta, ao invés de desistir, ao invés de mandar uma ordem dizendo, mata todo mundo, ele mandou procurar o decreto que os próprios inimigos contaram para ele, dizendo que já existia. Às vezes, o inimigo usa uma estratégia, e Deus pega a estratégia do inimigo e joga contra ele mesmo, porque desistir não é uma opção. Nesse caso, desistir não é uma opção. E procuram o edito do rei Ciro e acham. E no capítulo 7, no versículo 6 e no versículo 7, se você ler, está escrito lá: olha, vocês que me mandaram uma carta dizendo para eles pararem a reforma, eu quero que vocês saiam daí imediatamente e tudo o que eles precisarem, conforme o decreto de Ciro, meu antecessor, nós vamos ajudá-los. E deu a Esdras: volta lá e reforma tudo, porque desistir não é uma opção. E no versículo 9 de Esdras, capítulo 7, verso 9, tem uma frase que diz assim: e a boa mão do seu Deus era com o seu povo. Vou repetir: e a boa mão do seu Deus era com o seu povo, a boa mão. E nesta manhã, desistir não é opção. José: eu não vou deixar que sentimentos nocivos me vençam. Esdras: eu não vou deixar que uma ideia boa dos inimigos me vença, porque Deus vai pegar aquela ideia e vai transformar contra eles mesmos. E para a gente finalizar, Lucas capítulo 7. Eu vou aprender a ser grato. Eu não vou desistir porque não é uma opção, porque eu vou ser grato. Em Lucas 17 conta a história de 10 leprosos. Os 10 estão doentes, os 10 estão fora da cidade, os 10 não têm expectativa, os 10 estão frustrados, mas eles ouvem falar que Jesus vai passar. E todo mundo já sabe qual é o texto. E eles de longe, obedecendo a lei, eles gritam: Senhor, tenha misericórdia. E Jesus os cura. Se fosse eu, Jesus, vocês querem que eu cura, mas vocês querem cumprir a lei? Pule a lei. Mas Jesus não age como nós agimos. E Jesus fala: vai e se apresenta ao sacerdote. Queridos, que forma maravilhosa de curar. Não tem nenhum ritual. Jesus nem toca nele, Jesus não bota a mão na cabeça dele, Jesus não muda de voz, Jesus não faz nada disso. Tudo que a gente gosta, Jesus não faz. Jesus de longe fala: vai e se apresenta ao sacerdote. Está na sua Bíblia. E o texto diz: e indo eles creram na palavra de Jesus, simplesmente isso. E vão. E diz o texto: e indo eles. Tinham 10. Mas o texto, vocês conhecem, volta. E Jesus faz uma pergunta: onde estão os outros 9? Queridos, desistir não é opção. Aí Deus te abençoa, Jesus te cura, Jesus te faz prosperar, Jesus te abre uma porta. E aí você se esquece de Jesus. Não muito diferente do século 21.
Quantas pessoas pedem oração, quantas pessoas pedem ajuda de uma igreja que é tão marretada, quantas pessoas pedem ajuda de você, crente, e quando Deus age a favor dessa pessoa, a pergunta é: onde estão os 9? Quem voltou foi um samaritano, um estrangeiro. Coloque isso no seu coração. Desistir não é opção, porque sentimento nocivo não vai me dominar. José, quando ele chega no palácio, ele não se vinga dos seus irmãos. Desistir não é opção. Esdras, quando os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel têm uma ideia, escreve uma carta ao rei Dario, achando que o rei Dario vai mandar para a construção, o rei Dario pega a própria carta deles e transforma em bênção para o povo de Israel. E terminando, em Lucas 17, Deus curou 10. Deus curou 10. Lembram que eu falei que às vezes a prosperidade, e aqui a prosperidade foi física, 9 preferem ir ao sacerdote para cumprir a lei, para voltar para a sociedade. 1 volta para agradecer a Jesus. A prosperidade física pode te afastar de Jesus. 1 apenas voltou. Coloque isso no seu coração. Neste domingo pela manhã, encerro essa reflexão, essa mensagem. Desistir não é opção. Quem tem que administrar esta frase é você. Não receba essa frase como uma palavra motivacional apenas. Ela é motivacional, mas ela tem que ter caráter espiritual. Então não confunda persistência com teimosia, porque para Moisés Deus disse: sobre esse assunto, Moisés, basta, não me fale sobre ele. Parou, cessou, acabou. E se Deus está te falando sobre alguma coisa que parou, acabou, cessou, desistir é a única opção. Claro. Mas eu quero trazer para você uma palavra motivacional, uma palavra espiritual, nesta manhã de domingo. Desistir não é uma opção. Eu não vou deixar a pandemia me vencer. Eu não vou abandonar a igreja. Eu não vou abandonar Jesus. Porque nesse sentido, neste caminho, desistir não é a minha opção. Que Deus te abençoe neste domingo pela manhã. Vamos falar com Deus. Eu gostaria muito que Deus falasse ao seu coração, que seja uma palavra motivacional, que seja uma palavra emocional, mas que seja uma palavra de caráter espiritual. Desistir não é opção. Deus, encerrando o culto deste domingo pela manhã, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, que a gente possa enxergar com os olhos abertos se eu devo persistir, se eu devo continuar, ou se a minha persistência, ela não é uma teimosia. Quando tu, Deus, já falou, quando tu já deixou claro que é para eu parar, que é para eu prosseguir por outro caminho, mas eu estou insistindo naquilo que eu quero, e para eu ficar mais tranquilo, eu estou credibilizando essa palavra como uma palavra religiosa, como uma palavra de uma pessoa, com uma mensagem que eu ouvi, com uma música que eu ouvi, e eu não estou fazendo uma avaliação coerente, uma avaliação racional e uma avaliação espiritual. Não desmereça uma avaliação onde desistir é sim a única opção. Estou pregando, estou falando sobre não desista por conta da pandemia. Tenho visto alguns crentes desanimados. Nesse contexto, desistir não é opção, mas essa avaliação é de caráter pessoal. Você, nesse momento, é que tem que fazer. Deus, abra os nossos olhos. Se tem alguém nos vendo em dúvida sobre determinada situação, que os seus olhos sejam abertos agora em nome de Jesus. Deus, nos abençoe, nos guarde, dê um domingo abençoado e um domingo abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.